Boa noite, meus irmãos queridos. Vamos ao comentário do nosso evangelho da noite de hoje, muito bem escolhido pela nossa irmã Geni, que é o capítulo 9, Bem-aventurados mansos e pacíficos, mais precisamente o item 1, 2, 3, 4 e 5, que nos fala de injúrias e violência. Quando Jesus falou isso, bem-aventurados mansos e pacíficos, foi numa época de muita violência, onde tudo era conquistado pela força do dinheiro, pela força do poder. Se nós colocarmos para hoje, nós vamos ver quão presentista é essa passagem, que não tem necessidade de mudarmos nada para encaixarmos na época de hoje, em 2020. E se nós ouvíssemos ao vivo agora essas palavras, numa pregação, nós iríamos realmente encaixar como se tivesse sido pronunciada para o nosso tempo. A inteligência de Jesus, a inteligência divina, a sabedoria dele, era justamente que nós íamos ouvir essa passagem do Evangelho. Aí nos vem a reflexão de o que despertou em Jesus, o que aquele coração amoroso despertou essa vontade de nos dizer, de nos prometer uma terra, de nos prometer a terra, de dizer que se fôssemos mansos, nós vamos herdar a terra. Quando nós já estamos na terra, nós não estamos na terra. O que será que ele dizia, bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus? Nós não somos filhos de Deus? Sim, somos filhos de Deus e estamos na terra. Mas a terra que Jesus promete, como diz aos mansos, é uma terra regenerada. Regenerada pelo amor, pela boa vontade, pela compaixão, pela aceitação do outro do jeito que ele é. É uma terra totalmente diferente, onde o bem predomina. Bem diferente da época de hoje, onde o orgulho prevalece, a maledicência prevalece. Aí nós vamos entrar mais ainda na história para entender por que foi que Jesus iniciou as bem-aventuranças, que são lindíssimas, por que ele iniciou com essa fala. Nós vamos encontrar no livro Boa Nova uma explicação singela e maravilhosa sobre essa passagem. Humberto de Campos nos fala, mais precisamente no capítulo 11, que estava Levi, nosso Mateus, o cobrador de imposto, na sua casa, na sua rica casa, e chegou um grupo de homens, logo no início da pregação do apostolados. Chegou um grupo de homens que desejavam explicações maiores sobre o Evangelho de Jesus, como fazer para divulgar, para propagar aquele Evangelho que eles tinham ouvido e tinham ficado embevecidos. Então eles queriam ouvir como fazer para divulgar, para trabalhar na divulgação daquele Evangelho de Jesus. O coletor recebeu esses homens, olhou para eles de cima a baixo, com estranheza e com orgulho, deixemos bem claro, eram amigos dele. E se virou particularmente para três deles e disse, naquele ímpeto de soberba: Tu, Lisandro, queres ajudar? Aleijado como és, o que tu podes fazer? E tu? Ele vira para o Áquila, e tu, Áquila, que foi abandonado pela família, que tu achas que pode trabalhar em sentido de beneficiar as pessoas? E quanto a ti, Pafos, cheio de aflições, pensa que terá condição de ajudar alguém? Isso estou dando nas minhas palavras, né? Aí ele se dirige a esses três amigos, porque estavam na casa dele, eram amigos dele. Imagina como não seria o tratamento para os não amigos, né? E imagine como não seria para os inimigos. Aí os homens, envergonhados, se sentindo ainda menores, perceberam a sua pequenez, foi mostrado para eles os seus defeitos, mostraram o que eles eram e como eles eram vistos. Eles simplesmente saíram no silêncio, humilhados, enquanto o Levi ficou achando mesmo que realmente era muita ousadia. Falar do reino de Deus, que é a perfeição, são para homens bons, são para homens sábios. O reino de Deus é muito perfeito para ser trabalhado com aleijados, com pessoas cheias de problemas, com enfermos. E quando ele estava pensando assim,
Jesus entra na sua casa, se eu não me engano, com Tiago e André. E ele conta a história para Jesus. Ele conta que os irmãos estiveram lá, os amigos estiveram lá e que estava. Aí imagine, aí contou, né, a situação dos três. E Jesus olha para eles e diz assim: a fala de Jesus é tão linda, que eu fiz questão de copiar para eu não ferir com a minha palavra nenhuma fala, nenhum toquezinho de Jesus. Jesus, depois de ouvir Levi descrevendo o que aconteceu, ele olha manso, com aquele olhar doce, e diz: no entanto, Levi, precisamos amar mais, aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, que são tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. E dito isto, ficou em silêncio para que Levi refletisse. E nós vamos refletir também com tudo isso que foi dito para Jesus. Aí no crepúsculo daquele mesmo dia, Jesus é chamado para um monte onde muitas pessoas o esperam, para que ele venha dar sua fala consoladora, sua fala balsâmica, sua fala amorosa. E Jesus vai, se junta a todos os outros que estão lá e começa com a sua voz que cai sobre a multidão como um bálsamo, já dizendo de imediato: bem-aventurados mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matará será réu no juízo. Quando Jesus começa essa fala, ele já atinge os dois grupos. Ele atinge o grupo dos levis, dos mateus, dos orgulhosos, dos poderosos, e atinge o grupo dos enfermos, dos aleijados, dos cheios de aflições, que são os lisândrios, os pafos e os áquilas. Com essa única fala, Jesus atinge os dois grupos. E nós vamos mais ainda. Jesus atinge um grupo de pessoas que somos nós, no ano de 2020, necessitando tanto de ouvir isso que ele está dizendo, como os que estavam lá naquela época. Aí nós vamos entender que quando Jesus disse bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra, não é a terra que nós estamos vivendo hoje, não. É a terra que nós faremos por merecer viver. É a terra que nós vamos nos trabalhar para ela se tornar uma terra de regeneração, uma terra onde os aleios podem ser vistos como um irmão precisando de colo, precisando de cuidado, onde as aflições da vida vão ser vistas como aprendizado, como lições, onde ninguém vai ser visto menor por ser enfermo ou maior por ter dinheiro. Uma terra regenerada. Mas essa terra precisa ser vivida por quem são as pessoas mansas e pacíficas, que seremos nós quando nos tornarmos assim. Vamos entender, vamos refletir e vamos ver, colocando essa lição de hoje nas nossas casas espíritas, para depois vir para a parte individual. Como nós estamos recebendo as pessoas que chegam nas nossas casas espíritas, nossa entre aspas, né? Nas nossas casas espíritas, querendo trabalhar, querendo oferecer alguma coisa na casa, como é que nós estamos recebendo essas pessoas? Não, você vai primeiro passar por isso, você tem que fazer isso, para você tem que passar no ATE, tem que passar não sei o quê, para você ter condição de trabalhar. Ou nós vamos receber aquela criatura, encaixar num trabalho digno, que ela se sinta no meio de nós e dar a condição de crescer lá dentro, como nós também vamos ter a condição de crescer lá dentro. Vamos refletir sobre isso, meus irmãos. Como é que nós estamos sendo no nosso dia a dia dentro dos nossos lares? Nós estamos sendo os mansos e pacíficos que vamos herdar a terra? Ou nós estamos sendo aqueles agressivos, aqueles insubordinados, aqueles orgulhosos, os levis da vida? Como é que está sendo a maior parte do nosso dia? Tem momentos que eu sou Levi, tem momentos que eu sou Áquila, tem momentos que eu sou Pafo, tem momentos que eu sou Mateus. Sim, mas a maioria do meu dia,
nas minhas 24 horas, com a minha família, com meu marido, com meus filhos, com meus netos, com a minha esposa, com meus irmãos, com meus companheiros de trabalho. Como é que eu estou sendo? Eu estou sendo o pacífico para ser chamado os filhos de Deus? Eu estou sendo o manso para um dia eu herdar a terra? Ou eu estou sendo orgulhoso, que vejo a enfermidade do outro com o olhar dilatado, que vejo as aflições do outro blindada para que as aflições deles não me contaminem, que vejo o abandono do outro como enfermidade? Vamos pensar nisso? Vamos levar para dentro de nós mesmos e ficarmos refletindo como é que nós estamos? Se nós percebermos que estamos mais dentro dos nossos momentos de mansos e pacíficos, que tal a gente parar para olhar quem está em nossa volta, que ainda está enfermos, aleijados, e dar a mão, estender, soprar feridas, para que se tornem também pacíficos para herdar essa terra prometida? E se nós estivermos feridos, machucados, aleijados, vamos pedir socorro, vamos abrir o nosso coração para que outros nos enxerguem com o mesmo amor que Jesus nos enxergou, mostrando para a gente que o Evangelho é boa nova, que o Evangelho é para todos e que a mensagem divina é principalmente para os tristes e deserdados, que somos nós, a imensa família humanidade. É isso, meus irmãos queridos, que eu entendo desse Evangelho. É isso que eu tentei passar para vocês. Eu não consigo passar para vocês o que realmente eu vejo, o que realmente é, porque eu estou um pouco de mistura de todos, sabe? De todos os lados. Tanto eu tenho aqui um pouco do Levi, que brota, tem dias que brota, como eu também tenho aqui um pouco de Lisandro, aleijado. E cabe a gente se trabalhando para um dia chegar nesse planeta de regeneração, de mãos dadas, erguidos, e a gente ajudando aqueles que estão atrás de nós e sendo ajudado pelos que caminham na frente. Não é isso? Obrigada pelo ouvido, um beijo no coração e que o Senhor nos abençoe a todos. Que assim seja.